estrelas. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios. Você vai deixar aberto aí a sua Bíblia. Nós já vamos para o texto, mas ainda não. 1 Coríntios capítulo 3. 10, versículos 3 a 5. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 5. O tema da nossa palavra hoje é batalhas na mente. Você viu, mais uma vez, a Elaine quebrou tudo fazendo essa imagem, né? Foi sensacional quando eu vi, falei, cara, é isso. E tem uma razão de ser. Não sei se você já assistiu essa série, mas você já vai entender do que a gente está falando. Essa palavra, ela nasceu no meu coração há algum tempo e eu ainda não havia percebido, mas isso é um conjunto de percepções e de indagações que Deus foi colocando no meu coração há algum tempo. E essa palavra, ela me impactou profundamente quando eu comecei então a entender aonde Deus queria me levar, e ela praticamente tem sido um resumo daquilo que eu tenho aprendido nos últimos anos. Mais especificamente, nos últimos 2 anos e meio. É praticamente um resumão. É o ponto central e principal daquilo que Deus tem me ensinado. E eu quero compartilhar com você. O tema é batalhas na mente. Porque existe uma batalha acontecendo 24 horas por dia. Uma batalha invisível, da qual muitas vezes a gente não tem noção. E a gente não percebe justamente porque ela é invisível. Mas ela é uma batalha pela sua mente. Quando eu digo mente, eu não quero dizer a sua capacidade de racionalizar ou de intelectualizar as coisas, a sua capacidade cognitiva. Mas é o centro do seu coração. Quem você é, a sua alma, o centro das suas emoções, das suas percepções. Então, quando a Bíblia fala de mente, a Bíblia não está falando sobre só a sua intelectualidade, está falando sobre a inteireza do seu ser. E a Bíblia é muito clara quando ela diz para nós que essa alma, esse pensamento, esse ser, deve estar rendido a Deus, em adoração o tempo todo. Então, amarás a Deus de toda a sua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as suas forças. Ele não está fazendo uma lista de coisas, ele está dando sinônimos, porque a sua mente, o seu coração, os seus sentimentos, a sua força, é tudo uma coisa só. É o centro da sua vida, é o dínamo de força que te move todos os dias. E existe uma batalha por esse lugar na tua vida, pelo seu coração, pela sua mente. Isso está acontecendo o tempo todo. Vários outros escritores já escreveram sobre isso, escreveram livros, né? A Joyce Meyer escreveu um livro muito famoso que chama O Campo de Batalha da Mente. E essa guerra, ela muitas vezes é injusta, porque o diabo não joga limpo. E isso acontece o tempo todo. Pensa, por exemplo, num computador. Um computador, ele tem os seus componentes físicos e ele tem também um sistema operacional. Se você tem um PC, você instala lá o Windows. Você pode comprar um computador hoje. Se você abri-lo e você acessar um e-mail que contém um vírus, não importa se o seu computador ainda está com plástico, se ele está cheirando novo, o seu computador vai ficar infectado. E todo o funcionamento da sua máquina vai ficar comprometido. O seu computador não vai funcionar como ele deveria funcionar, apesar dele ser novo. Então o problema não é com as teclas, o problema não é com a tela, o problema é com o sistema operacional, por aquilo que faz o computador funcionar. A sua mente é como o sistema operacional da sua vida. Então, se a sua mente for roubada, se você for infectado por um vírus, por uma mentira, por um engano, então todo o seu comportamento, seja como pessoa, como líder, como marido, como esposa, vai ficar comprometido. Isso, de uma certa forma, como eu disse que é um resumo daquilo que eu tenho aprendido, e acho que o centro daquilo que Deus tem me ensinado nesses últimos 2 anos e meio, isso acontece porque eu também, a minha mente também é um alvo de mentiras, de
de enganos, de sentimentos errados, que muitas vezes tentam me atrapalhar, tentam me infectar como esse vírus. Isso é tão claro para mim. Eu conheço pastores ou líderes que são mais velhos do que eu, têm mais experiência do que eu. Eu já vi líderes com o triplo da minha capacidade e da minha experiência acuados, com medo, como se fosse um gatinho. Eu já vi jovens serem despidos e drenados de toda a sua força, de toda a sua alegria, porque foram infectados por mentiras, por enganos e por coisas erradas na sua mente. Perderam a sua mente, perderam a batalha. E por causa disso, perderam muito da sua própria vida. Nessa noite, eu quero alertar você para esse perigo. E eu quero te chamar para um lugar de liberdade, para que a sua mente seja livre, o seu coração seja livre, e que você viva tudo que Deus tem para você em todas as áreas. A Bíblia diz para nós, lá em Provérbios 4:23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Esse coração não são seus sentimentos, é a sua mente, é a totalidade do seu ser, como a gente tem falado. E aquilo que possuir a sua mente, vai possuir você. O que possuir a sua mente, vai possuir você. Então você precisa cuidar do seu coração e da sua mente. Você está com o texto aberto aí, 1 Coríntios, capítulo 10. Nesse texto, Paulo está falando com uma igreja que ele plantou, que era muito querida. Ele era o pastor dessas ovelhas. Embora ele não estivesse com elas ali, ele era a maior referência de liderança que eles tinham. E Paulo diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. A gente já vai seguir com o texto, mas preste atenção nessa parte. Olha o que Paulo está dizendo. Embora vivamos como homens, nós somos humanos, as nossas armas, nós não lutamos como homens. Existe um mundo espiritual, existem batalhas que são espirituais, existem tentações que são espirituais, pensamentos que são espirituais, e nós entendemos isso. Por isso nós não lutamos apenas como homens, na força do nosso braço. Mas as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que fortalezas são essas? Ele continua dizendo, e ele usa de novo a palavra destruir. Ele diz, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então essas fortalezas que ele falou são argumentos, são pretensões que se levantam contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Tomamos cativo todo pensamento para levá-lo à obediência de Cristo Jesus. Que pensamentos eram esses? Que argumentos eram esses? Do que Paulo está falando quando ele diz essas coisas? Paulo está falando sobre uma ideia que os coríntios tinham. Lá nessa igreja havia muitos grupinhos, havia muitas panelas. E a panela A não aceitava a liderança da panela B. E a panela B não aceitava a liderança da panela C. E aí então um falava, não, eu sou discípulo de Pedro. O outro falava, eu sou discípulo de Apolo. O outro falava, não, eu sou discípulo de Cristo. E o outro, ou seja, eu não sou discípulo de ninguém. Só Jesus manda em mim, eu não respondo para autoridade nenhuma. Então tinham essas panelas. E Paulo várias vezes insiste com os coríntios, dizendo assim, olha, eu sou o pai espiritual de vocês. E às vezes ele tem que chamar a atenção deles, tem que corrigir, e eles ficavam chateados. E havia um grupo na igreja de Corinto que criticava muito o apóstolo Paulo. E falava assim, o apóstolo Paulo, ele escreve bem, quando a gente recebe as cartas dele, todo mundo fica impactado, mas ele pessoalmente, ele é fraco. Ele não é um bom líder. Ele é bom para escrever, ele é bom para falar, mas na vida mesmo ele não é um bom líder. E criticavam o apóstolo Paulo. Falavam inclusive que ele não era apóstolo. Falavam inclusive que ninguém tinha que ter compromisso nenhum inclusive com o sustento do apóstolo Paulo, porque ele não é apóstolo coisa nenhuma. É sobre esses enganos que ele está falando aqui.
São esses os pensamentos, que eram pensamentos contra uma liderança, contra a liderança dele. São esses argumentos que ele diz que se tornaram fortalezas. Mentiras que foram repetidas naquela igreja e que se tornaram fortalezas. E aí ele escreve essa palavra e ele diz assim: eu não estou falando no meu próprio poder. Eu não estou lutando com armas humanas, mas eu falo para destruir essas fortalezas, esses argumentos, essas pretensões que se levantam contra o conhecimento de Deus. E essa expressão me pegou. Porque quando eu li essa expressão, elas se levantam contra o conhecimento de Deus, essas ideias, eu pensei, meu primeiro pensamento foi, mas essas ideias não são sobre Deus. Elas não têm nada a ver com Deus. Por que ele está dizendo que elas se levantam contra o conhecimento de Deus? Elas são contra o apóstolo Paulo. E eu achei que ele estava até, se achando demais, né? Tipo assim, não, você acredita numa mentira contra mim, então você está contra Deus também. O apóstolo Paulo não é de fazer isso. O apóstolo Paulo fala muito de princípio. Mas ele diz que essas pretensões se levantam contra o conhecimento de Deus. Por quê? Porque toda mentira tem a sua origem no inferno. Toda mentira, ela é contra Deus. Não interessa se você acredita numa mentira sobre a pessoa que está perto de você, seja o seu líder ou não. Se você acredita numa mentira sobre as pessoas, se você acredita numa mentira sobre Deus, ou se você acredita numa mentira sobre você, toda mentira impede você de fluir em Deus de certa forma. Porque Deus não tem parte com nenhuma mentira. Então, se eu acredito numa mentira sobre o Vinícius, e de alguma forma isso vira uma fortaleza e eu passo a me opor ao meu irmão por causa dessa mentira, então quer dizer que essa fortaleza atua contra o meu conhecimento do próprio Deus. Conseguem compreender isso? Está claro? Então Paulo fala assim, eu quero destruir essas fortalezas, eu quero destruir esses argumentos, quero falar contra esses enganos que têm se tornado uma fortaleza sobre vocês. E aí então, ele fala sobre essas coisas. E existem dois tipos de fortalezas que a gente pode falar. O primeiro tipo são o que a gente chama de cosmovisões ou metanarrativas, né? Como o materialismo, o ateísmo, o hedonismo, o niilismo, que são sistemas de pensamentos bem complexos, né? As cosmovisões, elas falam sobre como que o mundo funciona e tal, elas tentam dar uma explicação geral para toda a vida. E isso, muitas vezes, várias cosmovisões são enganos, se tornam fortalezas. Mas existem outras fortalezas que são radicadas em atitudes pessoais. Preocupação, medo, culpa, mágoa, espírito crítico, orgulho, insegurança, falsidade. Todas essas coisas se tornam fortalezas quando elas são nutridas em nós. O medo pode ser alimentado e se tornar uma fortaleza maior do que ele é saudável para ser, do que ele deveria ser, e acabar te impedindo de conhecer mais a Deus. Um pensamento errado sobre uma pessoa também, da mesma forma, a mesma coisa acontece. E isso é importante para nós, porque todo pecado, ele começa na mente. Todo pecado, ele começa com uma mentira na mente. Então, por exemplo, uma pessoa que fala assim, puxa, quer saber? Eu vou viver a minha própria vida. Eu vou viver a minha própria vida, eu vou fazer aquilo que me dá na cabeça. Eu não vou responder para ninguém, eu acho que eu tenho que aproveitar, e eu tenho que experimentar de tudo que o mundo tem para me oferecer. Já vi muitos jovens com esse discurso. Ele começou com uma desculpa, com uma mentira na mente. A primeira mentira é de que o mundo te oferece alguma coisa de boa. Ou uma vida sem Deus tem algo como se fosse uma recompensa para você. Essa é uma grande mentira. Ou que Deus não poderia te dar tudo aquilo que você está buscando e por isso você tem que buscar lá fora. Ou que você acha, ou que você sabe aquilo que é melhor para você, quando na verdade quem sabe é Deus. E Ele tem a sua vontade expressa na palavra dEle. Então, quando você acredita numa mentira e você nutre essa mentira, isso pode dar luz, pode levar a uma atitude pecaminosa. E eu creio que nós precisamos ser livres, gente. Nós precisamos ser livres em Deus. Existe muito
muito crente radicado em mentira. Preste atenção, Paulo não estava escrevendo para não crentes. Ele estava escrevendo para uma igreja que ele mesmo participou da plantação. E ele mesmo pastoreou por um tempo. Isso quer dizer que eles tinham um excelente pastor. E eles provavelmente tinham reuniões fantásticas, cheias do Espírito Santo, porque as pessoas lá tinham muitos dons sobrenaturais. Mas é possível você estar num espaço deste e ainda assim estar travado, sem conseguir sorrir direito, se relacionar com as pessoas direito, fluir, tanto na sua fé como nas outras áreas da sua vida, e você fala assim, puxa vida, mas o que está acontecendo? O que está me prendendo? Por que eu não consigo fluir? Por que eu não consigo romper? E na verdade você não percebe, mas existem muitas mentiras, muitas fortalezas, muitos enganos, sentimentos errados, que você guardou no teu coração, e isso foi te prendendo, se tornou essa fortaleza. Então, existem 3 maneiras de você vencer essas batalhas da sua mente. Eu quero compartilhar sobre cada uma delas com vocês hoje. 3 maneiras de você vencer as batalhas da mente. Você precisa descobrir quais são essas batalhas, essas fortalezas. Você precisa destruí-las no poder do Espírito Santo. E você precisa preencher o lugar que elas ocupavam com a verdade de Deus acerca de você, acerca das outras pessoas e acerca de Deus. Essas são as principais áreas, né? As principais mentiras sobre Deus, sobre você e sobre os outros, que nos prendem tantas vezes. Quando eu estava pensando sobre descobrir, eu estudando, cheguei a um texto que me impactou demais. Esse texto está em Isaías 59. Eu coloquei uma parte dele aqui, o versículo 4 e o versículo 5. Quando Isaías começou a profetizar e falar com as pessoas a palavra de Deus, aquilo que Deus queria dizer para eles, existe essas palavras têm um peso profético muito grande, porque elas foram ditas a pessoas que aparentemente sustentavam uma religiosidade, uma vida espiritual muito saudável, com práticas espirituais saudáveis. Isso a gente vê no capítulo 58, no capítulo 57, várias vezes, Deus fala assim, puxa, vocês me buscam com jejum, vocês cantam, vocês fazem várias coisas, mas eu estou retendo a minha presença de vocês. E por quê? E o capítulo 59 diz isso para nós. Diz assim, vocês apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras. Apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras. Os argumentos começam na mente, depois descem para a ação. São nutridos no interior, depois vêm para o exterior. Concebem maldade na sua mente e geram iniquidade. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Gente, como isso é forte. Como isso é forte. Chocar ovos de serpente, de cobra no seu coração, é uma expressão bíblica que se relaciona com andar em santidade diante de Deus. O profeta Isaías, em Deus, parece que ele descobriu essa causa secreta do colapso espiritual que as pessoas estavam vivendo. E aí ele foi então instruído a expor os pecados do povo, daqueles que buscavam todos os dias, daqueles que jejuavam, daqueles que cantavam as canções corretas, daqueles que participavam dos ajuntamentos. No versículo 58 a gente lê isso. Diz assim, pois dia a dia vocês me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Isso é Isaías falando. Só que as orações que eles faziam não eram aprovadas. E o jejum que eles faziam era completamente em vão. Eles chegaram à conclusão de que tudo aquilo, todo o sacrifício, a oração e a busca não estava sendo compensada e que Deus estava, na verdade, nas palavras do próprio Isaías, escondendo deles o seu rosto. Você já pensou como é trágico isso?
de pessoas, elas não faziam ideia. Como que essas mentiras, essas fortalezas, elas podem ser construídas na vida de uma pessoa e ela não perceber. Eles não percebiam, eles estavam levantando as mãos, eles estavam orando, eles estavam dizendo, Senhor Jesus, eu quero a tua presença. Só que no mesmo lugar onde eles cultuavam, eles se assentavam e chocavam ovos de cobra, pensamentos ruins, sentimentos ruins, sentimentos de oposição, desejos pelo pecado, coisas ocultas. E por isso, o Senhor estava escondendo deles o seu rosto. Isso está lá em Isaías 59, 2. Então é óbvio que deveria haver um bom motivo para essa ira de Deus. Aparentemente eles estavam tendo êxito em todas as ações. E quando Isaías escreve para vários deles que estavam no cativeiro da Babilônia, vários deles estavam prosperando mesmo no cativeiro. Eles não eram escravos assim, vários deles não estavam acorrentados, jogados num lugar sujo. Não, eles tinham comércio, eles estavam construindo a vida, e vários deles estavam prosperando, tinham dinheiro, estavam na Babilônia, estavam em cativeiro, mas achavam que estava tudo bem. E até um outro lugar, lá nos capítulos 43 a 47, e nos capítulos 60, Deus chama a atenção do povo falando assim, vocês se esqueceram que esse não é o lugar de vocês? Não é para vocês prosperarem longe da minha presença, é para vocês voltarem para a minha presença, vocês estão entendendo tudo errado. E esses ovos de cobra, essas teias de aranha, estavam sendo construídos na mente deles, sem eles perceberem. Existem pessoas aqui, literalmente, escravizadas na sua mente, que sustentam mentiras, narrativas mentirosas, sentimento faccioso, sustentam mágoas, ressentimento, julgamento, difamação. Gente que está aqui conosco, alguns de nós, quantas vezes já fui eu? E por isso que eu estou dizendo, gente, isso nasceu em mim, porque Deus começou a me mostrar que eu estava sendo cativo por mim mesmo. Deus olha, não é para quão alto você levanta a sua mão ou como você canta no culto. Cara, Deus olha para dentro do seu coração e Deus vê exatamente o que está acontecendo lá. Você não passa desapercebido para Deus. Eu comentei com alguns líderes, quando eu compartilhei essa palavra no Tadel, que o Ronaldo Lidório é um missionário, ele tem um livro que eu gosto muito, chama Liderança e Integridade, e já nas primeiras páginas do livro, ele diz algo muito poderoso, ele diz assim, que o carpinteiro Jesus olha para o nosso coração, ele olha para o campo oculto da nossa alma, para o campo oculto, onde ninguém vê, e é ali que ele diz se nós estamos aprovados ou não. E isso quer dizer que eu posso subir nessa plataforma, já tendo sido desaprovado por Deus, já estando debaixo de juízo. E eu posso chegar aqui e eu canto maravilhosamente bem. Eu toco, eu lidero, eu faço as coisas. Mas Deus, que vê o campo oculto da minha alma, Ele não é enganado. E aí muitas coisas não rompem, muitas coisas não fluem, porque Deus está dizendo, eu não tenho parte com mentiras. Eu não tenho parte com fortalezas mentirosas. E às vezes essa mentira é sobre você mesmo ou sobre outra pessoa, você nem sabe que é sobre Deus. Mas isso te impede de romper. Porque são fortalezas, viraram fortalezas. E quando eu estava pensando sobre isso também, eu fiquei assim, puxa, qual deve ser um bom exemplo sobre coisas que a gente nutre e a gente vai chocando ovos de cobra no nosso coração? Aí eu lembrei, e é por isso que os slides têm esse tema de batalhas na mente, eu lembrei de uma série, spoiler alert, se você não viu, você vai ver, mas eu me lembrei dessa série, e a série é Stranger Things, e na segunda temporada, esse garoto que é o Dustin, ele está indo para casa um dia,
E ele vê um latão de lixo do lado da casa dele mexendo, fazendo um barulho. Ele escuta um barulhinho assim, né? Aí ele fala, o que é isso? Deve ter um bichinho, alguma coisa assim. E aí ele encontra uma espécie de lagartinho, assim, um sapo meio esquisito, né? E aí ele fala, poxa, que bonitinho. E ele é super curioso, né? Ele fala, poxa, deve ser alguma espécie que eu ainda não conheço. E aí ele pega e leva esse bichinho, que ele chama de Dart, ele leva para casa dele. Ele coloca num aquário lá, de um outro bichinho, e deixa lá. Ele vai dando comidinha, né? E aí o bichinho todo faminto vai lá comendo. E é fantástico. Só que ele começa a perceber, né? Ele começa a ficar amigo do bichinho. E ele começa a perceber que aquele bichinho está crescendo, né? Só que ele está ele tem um laço afetivo tão grande com o bichinho que mesmo que os amigos dele falassem, cara, mas esse negócio é esquisito. Não, e ele falava, não, é meu amigo, não mexe com ele. E ele começou a proteger esse bichinho, né? Só que o bichinho foi crescendo. Foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, né? Até virar o Demogorgon. Por isso que não é tão alerta de spoiler, porque é quase que a narrativa principal do filme. Mas ele vira esse bicho. E aí, quando eu usei esses slides no domingo, várias pessoas, inclusive até um pouco mais velhas, não tinham assistido a série, falaram assim, ai meu Deus, tá amarrado, tem misericórdia, é o diabo. Aí eu falei, puxa, o povo vai escandalizar, então vou colocar uma outra imagem, para você não escandalizar, você fica de boa. Já passou, respira. Mas Deus olha para que... Vou tirar esse, que senão depois vocês não prestam atenção. Mas existem algumas coisas que Deus quer trazer à luz. Porque Deus está olhando para aquilo que ocorre dentro do ventre da nossa mente. Não são nas aparências exteriores, mas Deus considera o coração. E aquele povo estava adorando apenas de lábios, ainda que eles não soubessem. Eles gritavam amém. Eles pareciam amantes, devotos da verdade de Deus. Mas as suas mentes eram ninhos de serpente. E esses ovos foram sendo chocados. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Não existe nada inofensivo ou inocente num pensamento mentiroso ou num sentimento mentiroso. Não existe nada inofensivo ou inocente a respeito disso. E eu sou muito... tenho até muito temor, porque nós somos humanos, a gente tem sentimentos que são de certa forma naturais. Quando Jesus disse, se alguém te dá um tapa no rosto, oferece a outra face, Jesus estava considerando que é praticamente impossível, humanamente falando, de você tomar uma bordoada e oferecer a outra face. Porque é natural você reagir. Muitas vezes é natural você ficar triste. É natural você levar as coisas para o lado pessoal. Mas você não deve acreditar em tudo que você pensa. Porque a sua mente, não é só que a sua mente ela é limitada. Porque às vezes a gente fala isso. Não, realmente Deus é infinito e a sua mente é finita. A sua mente finita não pode conter um Deus que é infinito. Isso é verdade, a nossa mente é limitada, mas ela não é só limitada. A nossa mente ela é caída. O pecado tocou a nossa mente. A nossa mente ela é pecaminosa, por isso às vezes a gente sente coisas que apesar de serem naturais, quando a gente começa a nutri-las, elas se tornam grandes fortalezas que nos impedem de romper. E aí então, se a gente não abate esses pensamentos no momento em que eles aparecem, eles podem envenenar a nossa alma. Satanás planta o pensamento, e ele está determinado a conservar essa mentira no teu coração e proteger essa mentira até que ele se torne uma serpente árdua. Eu escrevi, afagar e tolerar maus pensamentos é chocar serpente. Deus manda que a gente destrua, expulse e leve todo pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus. Não deixe nenhum pensamento mentiroso, pecaminoso ficar perambulando na sua mente. Porque isso não é algo inocente. Aí eu pensei em alguns pensamentos, alguns ovos de cobra, que podem te afetar e me afetar. E o primeiro deles são pensamentos de crítica. Tanto crítica sobre os outros, como crítica
a si mesmo. E eu, quando eu estava conversando com a Carol, ela falou assim, amor, seja verdadeiro, dê algum exemplo, né, de como isso já aconteceu com você. E assim, qualquer pessoa que está na liderança, ela tem que lidar com críticas, né? A sua capacidade de lidar com as críticas, ela é diretamente proporcional à sua capacidade de liderança. Se você não sabe lidar bem com críticas, você não vai conseguir influenciar outras pessoas, motivar outras pessoas, fazer nada de muito relevante. Porque sempre que você fizer isso, alguma pessoa vai te criticar, vai falar alguma coisa contra você. E se isso te doer demais, se você não souber lidar com a crítica, aí você não faz nada na vida, né? E na minha experiência, na minha vida, eu passei demais por isso. E eu tenho talvez uma limitação natural, por causa do meu tipo de temperamento, tinha em nome de Jesus, de lidar com isso. Por exemplo, você acha que eu nunca ouvi que eu só estou aqui, onde eu estou, pregando ou liderando, por causa do meu sobrenome? Você acha que eu nunca ouvi isso? Você acha que eu nunca ouvi, por exemplo, é filho do pastor. Ele está lá porque foi apadrinhado. Os nossos líderes são uma bênção. E você tem alguns líderes que o Brasil inteiro respeita. Então, respeite muito seus líderes. Porque se você sair daqui, você for para muitas igrejas, Brasil afora, você falar assim, olha, eu sou lá da primeira igreja batista, as pessoas vão falar, uau, você é lá do pastor Gilson, lá do pastor Ronaldo, lá do pastor William. Cara, que demais, como que é lá a sua igreja? Porque os nossos líderes são uma bênção. Mas muita gente já falou para mim, já falou a meu respeito, né? E alguns até para mim. Falou assim, mano, é o teu sobrenome. Você é Yuri Breder. Você está aí porque você tem costa quente. Cara, e o meu chamado? Você acha que esse pensamento de crítica não me doeu? E não me instigou a criticar as pessoas também? A revidar na mesma moeda? A me tornar um crítico porque eu fui criticado? Você acha que isso não aconteceu comigo? Meu irmão, em nome de Jesus, sou humano. Só que Deus, aos poucos, foi me mostrando que algumas atitudes minhas estavam sendo moldadas por causa do pensamento crítico das outras pessoas e das críticas que eu tinha recebido. E aí você está indo aqui, aí você vê a pessoa, e você... tudo bom, Gui? Tá joia? E aí isso começa a se tornar uma fortaleza. E aí Deus te chamou para você romper, para você pregar, para você liderar, para você abençoar as pessoas. Só que alguém criticou a maneira como você faz isso, aí você se retrai. Acho que eu não vou mais fazer isso. E esses pensamentos de crítica começam a crescer. E vão te aprisionando aos poucos. Quando alguém interpreta mal você, ou diz alguma coisa ruim ao seu respeito, você começa a virar assunto na rodinha de conversa, ou no WhatsApp. Como que você lida com isso? Meu irmão, minha irmã, você é humano, eu sei que isso machuca você, mas eu quero te encorajar a você dar um passo além, a você identificar o perigo que isso traz para você, a prisão que isso pode se tornar para você e levar isso para a cruz em nome de Jesus. E falar, Senhor Jesus, eu não aceito esse tipo de pensamento. Eu sei que as pessoas podem até continuar pensando isso ao meu respeito, mas eu escolho ir para a cruz. E eu escolho levar cada uma das críticas que eu recebi para a cruz. Porque eu sei que não é isso que o Senhor pensa ao meu respeito. E eu escolho acreditar mais naquilo que o Senhor diz sobre mim do que as pessoas dizem sobre mim. Porque eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que o meu Jesus diz que eu sou. Eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou. Então eu não vou conferir esse peso nem a mim e nem a elas. Eu vou levar isso para Jesus. Eu não vou chocar ovos de serpente na minha vida, no meu coração, e vou me tornar também uma pessoa crítica e amarga. Que fala, você está falando de mim, mas e você? Cara, eu já vi Jesus fazendo isso alguma vez? Você já viu Jesus fazendo isso alguma vez? Mas e você? Não, meu irmão, leva para a cruz, em nome de Jesus.
Existem outros tipos de pensamento, como pensamento de mágoa, está intimamente ligado a esse pensamento de crítica. Existem, gente, milhares e milhares de pessoas que já deixaram a igreja e abandonaram o Senhor, porque eles foram consumidos por uma coisa chamada amargura, mágoa. Alguém disse alguma coisa que não pensou, alguém falou alguma coisa prejudicial e a pessoa ficou ferida. E aí então ela começou a chocar esses ovos de serpente, de pensamentos feridos, e deixaram essa serpente fazer ninho nos seus corações. E agora as pessoas não conseguem mais perdoar, não conseguem esquecer, não conseguem seguir adiante na vida. Mas Deus diz, não briga com seus acusadores, não reaja. Deixe que esses pensamentos de autojustificação sejam detidos no primeiro momento. Se você preservar pensamentos de mágoa, de amargura, você vai ficar repassando eles. E isso vai destruir vários relacionamentos. Existem famílias que são destruídas por esse tipo de coisa. Filhos que não conversam com os pais. Cristãos que não se falam. Eu conheço gente que já foi embora quando veio ao culto porque viu que era um culto de ceia. E ela falou assim, puxa vida, eu não estou podendo tomar ceia porque eu estou com o meu relacionamento rompido com o meu irmão. Ou com a minha irmã. Aí o que ela faz? Ela leva para Deus? Ela confessa? Mesmo que ela não consiga naquele momento, mas ela fala assim, Deus, eu quero consertar a minha vida, eu vou buscar ajuda. Não, ela vira as costas e vai embora, porque ela prefere continuar nutrindo essa fortaleza de mágoa do que consertar a situação. Esse é um lugar muito, muito perigoso. Quando a pessoa diz, eu não posso perdoar o que me disseram, é mais forte do que eu. Deixa eu te dizer uma coisa, você pode escolher superar esses sentimentos em Deus. Eu não estou dizendo que você pode escolher não se magoar. Isso não é uma contingência, isso não está sob o seu controle. Você pode se sentir magoado, muitas vezes. As pessoas falam coisas que doem. Mas em Jesus, você pode dominar esses sentimentos. E não deixar que eles te privem mais um dia de gozar da perfeita liberdade que há em Deus. Em vez disso, deixa que o calcanhar de Jesus esmague essa serpente do seu coração. Mentiras, insinuações e boatos, tudo isso é muito venenoso para mim e para você também, se você deixar que isso entre no seu coração. Mas se você expulsar os pensamentos de vingança e você permanecer amável às pessoas, trazendo cativos os maus pensamentos, então você vai ver o dia em que Deus vai te libertar e vai te exaltar acima de todas essas coisas. Mas deve haver uma postura, e eu achei fantástico a roupa do pessoal, porque, cara, é guerra. Existe uma tendência violenta no Evangelho. John Piper fala sobre isso. Existe uma tendência de violência no Evangelho. Não é uma violência contra pessoas. Não é uma violência contra grupos sociais. Nem grupos étnicos. É uma violência contra o pecado, contra esse tipo de pensamento. E assim como um soldado na guerra, ele está lá no meio do mato, e ele está em silêncio. E se uma folha caiu ao lado dele, ele já está atento com a sua arma. Dessa forma, você deve vigiar o seu coração. Qualquer coisa, qualquer mínimo sinal de um pensamento mentiroso, pecaminoso, você extermina ele para a glória de Jesus. Além disso, existem outros tipos de pensamentos. Pensamentos de imoralidade. Esses são pensamentos que são culturalmente reprováveis. Graças a Deus. Para nós também. Só que as pessoas podem ver comportamentos imorais, mas elas não conseguem ver pensamentos imorais. E porque elas não conseguem ver pensamentos imorais, às vezes eles são acobertados. Pensamentos imorais que envolvem pornografia, que envolvem
uma vida sexual reprovável, que envolve pensamentos péssimos sobre as pessoas que estão com você. Isso tudo, muitas vezes é mantido em segredo por anos. Começa com uma admiração por uma pessoa que não é o teu cônjuge, ou não é teu esposo, o teu marido, ou alguém que não tem nada a ver com você, e de repente, meu irmão, a sua mente é um antro de tudo aquilo que, se fosse colocado aqui no telão, você ia fugir. E eu não estou falando de algo onde eu não fui atacado também. Pensamentos de imoralidade são ovos de cobra. Extermine isso em nome de Jesus. Principalmente se você já teve esse privilégio de declarar o seu amor e o seu compromisso a uma pessoa só, que é o seu marido, sua esposa, ou seu noivo, sua noiva. Quantas vezes existe adultério acontecendo na mente, mas não acontece nada na prática, ninguém vê, mas a mente está lá trabalhando. A mente está lá trabalhando. E aquelas pessoas que você secretamente admira, e aquelas pessoas que você nutre pensamentos errados sobre ela, aos poucos vão entrando dentro do seu quarto de casal, vão se arrastando para cima da sua cama enquanto você trata o seu cônjuge como um brinquedo sexual, mas a sua mente está em outro lugar. Pensamentos de moralidade. Nós somos uma igreja santa em nome de Jesus. Deus nos chamou para santidade, para que a nossa mente seja um lugar onde o Espírito Santo tem prazer em habitar. A gente fala que você não pode evitar que um pássaro voe pela sua cabeça, mas você pode evitar que ele faça um ninho. É disso que eu estou falando. Pensar coisas erradas, ter sentimentos ruins, às vezes até contra outras pessoas, quando você é criticado ou magoado. Meu irmão, isso é natural, mas você não pode deixar isso criar raiz no teu coração. Além disso, um dos pensamentos que mais eu tenho visto e eu tenho conversado com pessoas são pensamentos de derrota. Pensamentos do tipo, cara, tudo vai dar errado. Sempre vai ser assim. Nunca eu vou romper. Nunca as coisas vão mudar. Meu Deus, como está tudo ruim. Eu nunca vou, se você é um líder de célula, eu nunca vou conseguir multiplicar minha célula. Eu nunca vou conseguir vencer tal pecado. É a palavra negativa, é a palavra de fim de linha. O tempo todo. Esse pensamento ele se instala sobre a impressão de que o melhor de Deus já passou e que daqui para frente tudo vai ser mais difícil, só. Tudo vai ser mais difícil. E ele vai roubando a sua vontade de sonhar, a sua vontade de planejar coisas, porque tudo que você imagina é pesadelo. Você só espera o pior. E isso vai roubando você a alegria, a expectativa da vida. Esse hábito também se torna uma fortaleza, esse pensamento se torna uma fortaleza e ele nos aleja, nos leva ao desespero, ao desamparo. No meio do capítulo 59, onde nós lemos que ovos de cobra são nutridos, o profeta fala, todos nós urramos como ursos e gememos como pombas. É um cenário de desespero, porque quando existem fortalezas na nossa mente, a gente fica em desespero. E esses pensamentos de medo, de derrota, eles são terríveis, são contagiosos. Lá em Deuteronômio 20, versículo 8, Deus disse a Moisés que ele não mandasse medrosos para a batalha. E ele diz assim, qual é o homem medroso e de coração desfalecido? Que volte para sua casa, para que o coração dos seus irmãos não se derreta como o seu. Porque quando a gente encarna esse pensamento de derrota e de medo, a gente só consegue ver esse cenário e as pessoas que estão ao nosso redor também começam a pensar assim. Deus já tinha dado uma palavra para eles. Hoje vos achegais ao combate contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração. Não temam, nem tremam, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a combater contra os vossos inimigos para salvar vocês. Deus já havia preparado, Deus já tinha dito, olha, vocês vão se impressionar com o número de carros que eles têm, vocês vão se impressionar com as armas que eles têm, mas eu estou com vocês. E Deus, meu irmão, já disse isso para você várias vezes. Deus está com você. Hoje, deixei a Clara lá na casa da minha mãe, antes de vir para cá, e ela, vai com Deus, papai.
A gente está cansado de falar, vai com Deus, fica com Deus, Deus está comigo, Deus está com você. Mas quanto disso você entende, você aplica com fé no seu dia a dia? Cara, Deus está comigo. Deus está comigo. O túmulo está vazio, Jesus ressuscitou. Se a morte não pôde contê-lo, nada mais pode. Ele ressuscitou porque Ele me amou. Foi o amor dEle por mim. Ele não me abandona, Ele não vai me deixar só. Então, se eu ficar nutrindo esses pensamentos, chocando esses ovos de cobra na minha mente, é claro que eu vou ser dominado por essas mentiras. Mas eu posso me lembrar do hino que, inclusive, eu comentei aqui quando nós falamos no Tadeu. Nós cantamos, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Nós somos chamados a viver como Jesus, não é só imitando o exemplo ético de Jesus, mas é vivendo no poder da sua ressurreição. Eu creio num Jesus que ressuscitou, num Jesus que é poderoso para fazer tudo novo, todas as coisas. Eu ando com o Deus que quando não havia nada, Ele disse, haja luz. E ainda que você não consiga pensar num futuro para você, o seu Deus pode criar o seu futuro agora. Ainda que você ache que você já tenha perdido o controle da sua vida, fala assim, cara, não vai mais, o meu futuro já está comprometido pelo meu passado ou pelo meu presente. Jesus disse, haja luz, Ele cria o seu futuro hoje, se Ele quiser, completamente novo. O seu Deus foi um Deus que entrou no meio do caos, lá em Gênesis capítulo 1, e Ele colocou ordem, Ele transformou o caos no paraíso. E Jesus pode transformar a sua vida, ainda que esteja num caos, de medo, de moralidade, de mentira, de mágoa, em um paraíso onde Ele se encontra com você na viração do dia. Deus nos chama para a liberdade completa. Segunda coisa que nós temos que fazer é destruir esses pensamentos, derrotar esses pensamentos. Primeira coisa, rejeite prontamente quando um pensamento vier ao teu coração que não condiz com a palavra de Deus. Isso até é o terceiro ponto, você tem que confrontar com a palavra. É isso que Deus diz a meu respeito? É isso que Deus pensa a respeito do Felipe? É isso que Deus pensa a respeito da Juliana? Se não é isso que Deus pensa a respeito da Juliana, não é isso que eu vou pensar. Se não é isso que Deus pensa a meu respeito, não é isso que eu vou aceitar. Eu vou confrontar com a palavra todo tipo de sentimento e de disposição errada, para que eu seja completamente livre. Leve o pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus. É o que Paulo diz aos Coríntios. O que é isso? Levar cativo é tornar escravo. Quando um povo invade um outro território e leva as pessoas cativas, quer dizer que eles dominam sobre aquelas pessoas agora. Eles colocam correntes sobre aquelas pessoas e elas são agora escravas. Muitos de nós somos cativos das nossas mentiras, mas o Senhor Jesus está dizendo que nós temos o poder para tomar as mentiras e colocá-las cativas, levá-las cativas à obediência de Cristo Jesus. Isso quer dizer que se alguém me ataca, se alguém me critica, eu posso sentir o ímpeto de criticar de volta. Mas criticar de volta é o correto a fazer? Então eu pego esse meu pensamento de crítica e de vingança e eu submeto ele a Jesus. Eu falo, Senhor Jesus, eu estou com uma vontade, mas eu quero fazer diferente do que essa pessoa fez. Para cada palavra de crítica, eu vou lançar uma palavra de bênção. Porque o que sai dos meus lábios é o que flui do meu coração, e o meu coração está cheio do Senhor. Eu derramo daquilo que eu estou cheio. Então eu recuso criticar de volta. Senhor, eu estou achando que não vou para frente. Mas eu sei que esse pensamento é um pensamento mentiroso, porque o Senhor disse que em Ti eu sou mais do que vencedor. E que eu não sei qual é a luta que eu vou enfrentar amanhã, mas eu sei que nenhuma delas é maior do que a morte. E o Senhor Jesus venceu a morte. Leve esse pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus. Senhor Jesus, eu vejo tal pessoa, não me desce, mas eu quero trazê-la aqui, diante da cruz. E eu quero começar a orar. E certa vez a minha mãe estava dizendo para mim de um grande problema que ela teve com uma pessoa, onde ela se sentiu muito ferida. E ela disse que ela não sabia mais como olhar para a pessoa, falar com a pessoa, até que ela levou essa pessoa para a cruz.
no momento de oração, ela não chegou na pessoa e falou, agora também vou te falar tudo o que você me fez, porque agora Deus já me perdoou, então agora eu posso falar, porque você isso, você aquilo, blá, 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 porque é a mesma coisa que nada. Ela falou assim, olha, Jesus, só eu e o Senhor. Pai, está doendo tanto. Mas eu quero orar por ela. Senhor, aquilo que eu estou pedindo sobre mim, dá em dobro para ela. Eu estou pedindo mais da tua unção. Senhor, eu quero ver essa pessoa com o dobro da unção que eu estou pedindo. Com os dobros do recurso que eu peço. Eu quero ver essa pessoa rompendo tanto. Que se um dia eu tiver que trabalhar lá na casa dela de faxineiro, eu vou fazer isso com alegria. E enquanto ela foi orando e dizendo essas coisas, ela foi sendo livre. Os ovos de cobra foram sendo quebrados pelo Espírito Santo de Deus. As fortalezas foram sendo derrubadas, não com armas humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Existem promessas de Deus para você. Me escute bem. Existem promessas de Deus para você. Isso não é um chavão. Isso não é uma frase de efeito. Existem promessas de Deus sobre a sua cabeça neste exato momento. Enquanto eu falo com vocês, existem destinos espirituais para serem liberados. E Deus quer destruir toda a fortaleza que impede você de enxergar adiante, de desejar mais, de correr com os cavalos. Cara, como eu creio nisso? Como eu creio? E Deus começou a me mostrar durante esses anos que, cara, as dificuldades foram me abatendo, foram criando fortalezas. Aí eu não podia ir para cá porque eu me deparava com medo. Não, aqui eu não vou porque eu não sei como é que vai ser. Aí aqui eu também não vou porque essa pessoa que não gosta de mim. Aí aqui eu não vou porque também eu não posso perdoar essa pessoa. E eu comecei a ficar encurralado. Não tinha mais para onde correr. E Deus não fez você para viver assim. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus te quer para a liberdade. Deus te fez para a liberdade. Deus te fez para ser livre. Deus não te fez para você viver acorrentado. E enquanto essa palavra foi enchendo meu coração, eu falei assim, que raiva do diabo, que raiva do diabo, que raiva, que ódio. Porque quanto tempo bom da minha vida eu perdi, porque eu ficava assim. Que raiva, mano. Eu não aceito não ser livre. Eu não me conformo com a não liberdade. Não me conformo mais. Porque em Cristo eu sou mais forte do que todas essas fortalezas, do que todas as correntes, do que todas as experiências ruins, do que todas as palavras negativas que eu já recebi. O Senhor do universo tem outra opinião a meu respeito. E Ele tem um poder sobrenatural que me enche. Eu caminho com o Espírito Santo. E todos os dias, quando eu falei essa semana, quando eu abro os meus olhos, às vezes eu nem cheguei a abrir os meus olhos, mas eu percebo que eu acordei. A primeira coisa, o primeiro pensamento tem sido o Espírito Santo. Bem-vindo ao meu dia, vamos caminhar juntos. Esse meu dia é seu, a minha vida é sua. Ai do diabo que aparecer. Eu sou livre. Eu não aceito ovo de cobra nem teia de aranha no meu coração. O meu coração é um altar de adoração. Em último lugar, talvez enquanto eu esteja falando, você percebeu algumas coisas que você tem que colocar diante de Deus, algumas mentiras que foram ditas a seu respeito, ou a você, ou sobre outras pessoas, e essas coisas acabam te limitando. Não é o bastante você simplesmente limpar a casa. Não é o bastante você expor esses ovos de cobra à luz de Deus e quebrá-las agora. Você precisa preencher o lugar delas com algo novo. Lá em Romanos 12, Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vocês serão transformados quando vocês mudarem aquilo que vocês pensam. Todo mundo quer ser transformado, é ou não é? Mas as pessoas muitas vezes não querem mudar a mente. Elas mudam de rede, elas mudam de célula, elas mudam de culto,
Elas mudam de cidade, elas mudam de igreja, mas continuam pensando igual. E não adianta você mudar de igreja e continuar falando mal das pessoas com pensamentos de crítica, nutrindo fortalezas de crítica no teu coração, não vai mudar nada. Não adianta você mudar de discipulador ou de liderança, se você continuar crítico, se você não mudar a tua disposição, se você não mudar a maneira como você pensa. Eu só vou pensar o melhor sobre as pessoas. Eu não vou criticar de volta. Quero ver qual vai ser o liderado meu que vai falar que eu já falei mal de algum líder meu. Nunca. Eu vou honrar as pessoas. Eu vou elogiar as pessoas. Eu vou fazer isso, mas agora eu vou fazer. Porque a minha mente está mudando. A resposta de Deus para todas as pessoas. Quando as chances parecerem sem esperança, você parecer esmagado, sem escapatória ou sinal de ajuda, não tema, porque eu sou Deus com você e virei para salvá-lo. É esquisito falar, mas eu tenho redescoberto o poder de uma vida de adoração. E é esquisito falar porque há quanto tempo eu conheço Jesus? Há quanto tempo eu estou nesse... Eu falo, poxa, você está redescobrindo a vida de adoração? De uma certa maneira, sim. E eu tenho percebido como que é importante quando a gente declara em fé aquilo que Deus vê, quem Deus é, além daquilo que a gente está sentindo, daquilo que a gente vê. Porque muitas vezes o nosso lugar de oração, as pessoas falam, não, eu estou orando, mas o nosso lugar de oração se torna um refúgio de pecados diante de Deus. Deixa eu te dar um exemplo. Senhor Jesus, eu estou aqui, Pai, eu quero orar e tal, o Senhor sabe que o Rafael, ele falou para mim assim, 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 eu não sei o que, e o Rafael aquilo, Senhor, eu estou tão ferido, eu estou magoado, porque não sei o que, Senhor, parece que nada vai dar certo, que nunca vai dar, e você só está murmurando para Deus, você só está dizendo as coisas como elas são, não existe nenhuma atitude de fé, e existe, é muito bom que você faça isso, não estou dizendo que você não faça, esse é o lugar para fazer isso, é para Deus que você tem que falar, mas tem que haver um todavia, tem que haver um mas eu quero abençoar aqueles que me perseguem, porque é isso que a tua palavra diz. Aí eu começo a adorar ao Senhor, e as palavras, aquilo que eu declaro, começa a ser transformado, porque eu começo a dizer que o Senhor é santo, eu começo a dizer que Ele é lindo, eu começo a dizer que as mentiras sejam desfeitas, como a gente cantou nessa música, eu começo a dizer que Ele desfaz toda a maldição, para dizer, oh impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh que deixas 99 só pra me encontrar, não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Impressionante. Existe poder quando você declara aquilo que a Bíblia diz que é real. Quando você não só remói daquilo que te fizeram, mas as suas palavras são trocadas, os seus pensamentos são trocados, e você deixa aquilo que você via para começar a ver aquilo que Deus vê. Não interessa o que disseram, o que fizeram, em que ponto da vida que você parou. Receba essa palavra. Deus quer te fazer livre de tudo isso. Deus quer te libertar a sua mente. Deus quer que você pense essas coisas e que você ocupe os lugares que Ele já preparou de antemão para você. Cara, como é lindo ver uma pessoa rompendo. Como é lindo ver uma pessoa que está vencendo na mente. E eu disse aqui no Tadel, e eu volto a dizer isso na frente de todos vocês, como que eu tenho sido ministrado, e eu tenho
abençoado pelo exemplo da liderança da juventude dessa igreja, porque eu tenho caminhado com gente que tem aprendido a dar nome para o pecado e tem aprendido a não deixar as coisas na luz, não ficar acariciando o monstro. É isso que eu estou sentindo, eu vou colocar para fora, eu vou pedir perdão, eu vou tratar, por mais doloroso que seja, tem cheiro de liberdade. Eu tenho sido tão ministrado de verdade por gente aqui que tem se levantado e não se conformado mais com cativeiros. Tem gente que tem chegado para mim e falado assim: eu sou podre, a minha mente é podre, eu não consigo ficar um dia sem cair em masturbação, eu não consigo ficar um dia sem que a minha mente seja voltada completamente, dominada pela minha carne, não consigo. Mas cara, quando você declara isso, você começou a ser livre. Se aproveite em Deus e no poder do Espírito Santo que você tem para caminhar em liberdade. E eu vou te dizer, de alguém que já esteve nesse mesmo cativeiro, você vai ser livre em nome de Jesus. Você vai ser uma outra pessoa em nome de Jesus, porque é isso que Deus tem para você. Essa é a palavra da cruz, que Jesus fez aquilo que você não podia fazer, para que você descubra a liberdade que jamais tinha que ser sua. É a liberdade do Filho de Deus. Ele é livre. Jesus é livre. Nós somos chamados a caminhar na mesma liberdade que Deus. Por isso, eu quero te incentivar, meu irmão. Jamais olhando quando alguém está cantando, quando a gente está adorando aqui. Nem aqui, nem em qualquer outro lugar. Eu quero convidar você a trocar o que você está ouvindo. Eu quero te convidar a você tirar mais tempos de adoração, de cânticos, para que você mude as palavras que você tem declarado sobre você, sobre as pessoas e sobre Deus. E você vai ver como se essas palavras não começam a te curar. Jesus disse aos seus discípulos: não é aquilo que entra pela boca do homem que o contamina, mas é o que sai. Quantas vezes a gente está sendo contaminado por aquilo que a gente declara? A gente declara: fulano vai ser sempre assim, as coisas serão sempre assim, está tudo ruim, a minha vida é assim, me feriram assim, 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 falaram isso de mim, por isso fulano é isso, e você vai se empodrecendo com isso que você fala. Quero te convidar a adorar o Senhor Jesus e deixar que durante essa adoração, ao adorá-lo, o teu coração comece a ser renovado em Deus, em nome de Jesus. Eu quero finalizar com o Salmo 121. Diz assim: eu elevo os meus olhos para os montes. Cara, como eu já orei isso. Eu declaro isso: eu levo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro. Você percebe isso que o salmista está fazendo? Ele estava passando por alguma coisa, ele estava desesperado. Ele falou assim: eu levo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O veneno, o ovinho. De onde me virá o socorro? Estou perdido. Mas graças a Deus não para aí. Ele responde à própria indagação do seu coração dizendo: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o meu pé. Aquele que me guarda não dorme, certamente não dormirá, nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a sua alma. O Senhor guardará a minha entrada e a minha saída desde agora e... É por isso que a palavra de Deus é tão importante. É isso que o salmista fez, é pegar um pensamento e colocá-lo submisso à obediência de Cristo Jesus. Se você precisa que alguém diga isso para você, eu quero ser esse canal de Deus hoje, pela graça. Há pouco mais de 2 anos, eu me vi cercado de fortalezas, de mentiras, de disposições mentirosas e pensamentos mentirosos. Mas como eu tenho sido livre, eu espero
caminha perto de mim veja a diferença, por humilhante que seja. Mas, cara, eu não vou mais ficar parado, eu não vou mais ficar preso. O meu Senhor ressuscitou, permanece como deve permanecer, pelo curso natural da história. Os homens não podem ditar o curso natural mais da história, nem a enfermidade pode fazer isso, nem a vida, nem a morte, ninguém pode, apenas o Senhor Jesus. E Ele ama você, Ele quer abençoar você, Ele quer levantar você, Ele quer fazer com que você seja livre. Isso não é maravilhoso, meu irmão? Saber que a liberdade nos está acessível naquele que nos ama. Tantas pessoas na nossa juventude foram aprisionados pela mágoa, por uma palavra que foi dita, por uma mentira que foi sendo nutrida, que começou como um sentimento natural, mas foi tomando os espaços que não deveria ter tomado. Chegou o tempo de ser livre em nome de Jesus. Chegou o tempo de ser livre em nome de Jesus. Chegou o tempo de ser livre em nome de Jesus. Chegou o tempo de ser livre em nome de Jesus. Chegou o tempo de ser livre em nome de Jesus. Chegou a hora que Deus vai te empoderar para que você perdoe quem você tem que perdoar, que você leve para a cruz, para que você seja amável. Você nunca mais se apoie naquilo que foi dito lá, porque eu sou assim, porque lá no passado não, Jesus já te fez livre. Você pode abençoar as pessoas, não importa o que elas falarem sobre você. Você pode continuar abençoando, investindo nelas, ainda que elas te decepcionem. Sabe por quê? Aqui diante de vocês está o exemplo de alguém que recebeu todo o investimento do Altíssimo sem merecer e continuamente, tantas vezes falhando com Deus, Deus continua me amando e investindo em mim. Eu vou ser assim com as pessoas também, eu não tenho direito de ser diferente. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos. Fique de pé também no seu lugar. Nós já estamos quase no fim. Mas eu quero convidar você. Se você percebeu, você precisa ser livre. Quero te convidar para você colocar o teu coração diante de Deus e vir à frente. Vem aqui à frente. Vamos nos prostrar diante de Deus. Vamos dizer para Ele o quanto nós carecemos, necessitamos dessa liberdade. E o quanto que nós cremos que chegou o momento de realmente tomarmos posse pela fé. Senhor Jesus, nós estamos aqui, ó Pai, diante da palavra que foi ministrada. Senhor, existe algo sobre essa palavra que é profético para nós. Existe algo dessa palavra que não foi feito para outro lugar senão para este. Deus, nós confessamos, ó Pai, quantas vezes a mentira, a mágoa, a crítica e o julgamento se tornaram fortalezas e nos impediram de fluir. Quantas vezes a gente olha para nós, a gente vê, eu não estou onde eu deveria estar. Eu deveria estar em outro lugar, eu deveria estar rompendo. O que aconteceu comigo? Deus, eu percebo isso em tantas pessoas. Mas se o Senhor está falando sobre isso, é porque acabou. Chegou o momento. Joga luz sobre cada coração. E onde existe um ovo de cobra, um ovo de serpente, ele começa a ser quebrado, exposto agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a luz do Senhor brilhe no coração. Que a verdade do Senhor comece a suplantar a mentira. Comece a tomar o lugar. Comece a levantar uma juventude para viver algo novo em Deus. Cortar as amarras. É isso que o Senhor faz. Ele derruba muralhas. Ele percorre as montanhas para não nos deixar escravizados no lugar de medo, no lugar de mágoa.
Louvado seja o teu nome. Eu te agradeço, ó Deus, que existem pessoas aqui que estão suplantando a mentira hoje. Senhor, obrigado, Senhor, porque eu vejo pessoas aqui diante de mim que estão completando um ciclo onde elas foram machucadas, onde elas foram enganadas, talvez elas enganaram ou que elas feriram, ó Deus, mas isso chega ao fim hoje. Chegou o momento de nós nos levantarmos livres, 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 livres em nome de Jesus. Eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar, uma atitude de fé. Eu quero que você se levante. Onde estão os líderes? Levante sua mão. Líderes de célula, líderes, supervisores, coordenadores, levante sua mão. Eu quero declarar uma palavra sobre você. Não me interessa o que você pensa a seu respeito. Não me interessa. Me interessa o que Deus pensa a seu respeito. Eu estou comprometido com o que Jesus vê em você. Então eu estou comprometido a declarar a verdade de Deus sobre você quantas vezes for necessário. O canal de Deus para dizer que Deus não desiste de você. Não interessa o que aconteceu no passado, não interessa quem te feriu, não interessa qual palavra entrou no seu coração. Deus diz: jovem, eu digo, levante-se. É tempo de ressurreição, é tempo de romper, é tempo de andar. E aquilo que não foi alcançado no passado é incomparavelmente menor àquilo que Deus tem para você em nome de Jesus. Eu estou comprometido com a verdade de Deus a seu respeito. Eu estou comprometido com a verdade de Deus a respeito dessa igreja. Eu não estou comprometido com o passado. Eu não estou comprometido com mentira. Eu não estou comprometido com o pecado. Eu estou comprometido com o Espírito da ressurreição. Eu estou comprometido com a renovação. Eu estou comprometido com o avivamento. Eu estou comprometido com palavras de bênção. Eu estou comprometido com salvação. É com isso que eu estou comprometido. Porque o Senhor Jesus me fez livre. Me fez livre, eu não interessa. Não interessa mais. Eu quero falar essa palavra sobre você. Essa palavra é muito forte, mas nós a recebemos, nós recebemos a tua palavra, nós recebemos a tua palavra, e nós declaramos que o nosso coração, esse altar, essa liderança, essa igreja, essa juventude, não está comprometido com fortalezas das trevas. Nós estamos comprometidos com a liberdade. E o reino será conquistado pela força. Em nome de Jesus.
na força do Teu Espírito Santo. Nós agradecemos ao Senhor por essa palavra, Senhor. Te agradecemos demais, porque é ela que nós precisávamos ouvir hoje. Nós te louvamos, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Quase que eu quebrei o negócio aqui. Meus irmãos, eu quero agradecer vocês pelo privilégio que Deus me deu de caminhar com vocês. Talvez essa palavra faça mais sentido daqui a um tempo para vocês, mas para mim é muito real. Tenho muito orgulho de vocês. Muito. E diante do Senhor, a palavra de Deus, lá em 2 Coríntios capítulo 7, é real, do meu coração para vocês. Juntos estamos para vivermos ou morrermos. E eu quero dizer o quão orgulhoso eu estou de cada um de vocês, por receberem essa palavra no coração de vocês. Muito orgulhoso, gente, muito orgulhoso. Eu faria desse ministério o ministério da minha vida, se eu partisse para a glória e ouvisse os líderes da minha geração rompendo sem mentira, sem corrente. Eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus, pela fé, amém? Você pode aplaudir a pessoa que está do seu lado. Olha para ela, aplaude ela. Que ela quebrou muito ovo de mentira. Ela suplantou muita mentira hoje. Ela merece mais palma. Aplaude mais. E foi muita vitória. Glória a Deus. Nós ficamos muito gratos por essa noite, mais essa noite na presença de Deus. No sábado que vem nós não teremos culto. Não estaremos aqui. Estaremos cultuando lá na marcha para Jesus. Então vai direto para lá, ok? Nós não estaremos reunidos aqui, mas no sábado seguinte, firmes e fortes para muito mais de Deus. E eu conto com você aqui, ok? Conto com você aqui, porque esse lugar não é o mesmo sem você. Amém? Em nome de Jesus, vai na graça, vai na paz. Deus te abençoe, semana de vitória. está o